dia, gente. Tudo bem com você? Mais ou menos ou tá bem? Tudo bem com você? Bem. Algumas pessoas, quando eu cheguei hoje na igreja, perguntaram sobre como foi a missão no Rio Grande do Sul. E eu queria convidar você, então, a estar com a gente na escola dominical, porque no período da escola dominical nós vamos separar um tempo para falar um pouco sobre como foi esse período lá no Rio Grande do Sul, para que a gente possa, nesse momento, a gente falar da palavra do Senhor, que é por isso que nós estamos aqui nessa manhã. E eu queria começar a mensagem dessa manhã fazendo uma pergunta. Quantos já são pais aqui? Quantos têm filhos menores do que 5 anos? Menores de 2? Você já foi liberto, então disse que eu vou perguntar para você agora. Quantos de vocês, antes de serem pais, foram expostos à verdade do que é ser pai? Ou o que é ser mãe? Porque às vezes a gente fica achando assim, é tão bonitinho, parece um filhotinho, é tão cheiroso. Nossa, eu queria ter uns 10. Daí você tem o primeiro. Você descobre algo chamado cólica, noites em claro, fome. É só na minha casa que aconteceu isso. Na sua casa também aconteceu isso, não foi? Você descobre, se você tem filhos homens como os meus, que menino apronta de tudo que é jeito. O Theo é 2 anos mais velho que o Kalel. E nós temos um vídeo com o Kalel antes de 1 ano. E o Theo ensinando o Kalel como subir na janela de casa. E não tinha nada para parar embaixo. A gente nunca é exposto, antes de ter filhos, à realidade do que é a paternidade. Ou a realidade do que é a maternidade. Mas é interessante que talvez o nosso lado mais animalesco, ele surge nesse momento. Porque quando você se torna pai, é instintivo. Né? É prole, é cria, é seu filho. Eu lembro que quando o Theo nasceu, nós chegamos em casa, depois que a Dani e o Theo voltaram do hospital, e a minha mãe e a minha sogra estavam em casa para nos receber. E aí nos receberam, cuidaram da gente, fizeram almoço, e na hora de dormir, elas já estavam arrumando as camas para ficar com a gente, e eu cheguei para elas e falei assim, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Obrigado porque vocês cuidaram da gente até aqui. Não, mas a gente vai ajudar a cuidar do Theo. É nosso filho. Relaxa. Vai dar tudo certo. E deu. Está aí. Pré-adolescente com 11 anos, já está maior que a mãe dele. Mas a gente não é acostumado a cuidar dos pequenos. Eu quero falar com você nessa manhã sobre isso. Sobre paternidade? Não. Mas falar sobre novos na fé. Como nós devemos ser para sermos uma igreja acolhedora com os novos na fé. Porque a gente acha que as pessoas vão chegar numa comunidade cristã sabendo fazer tudo. Tem um livro que eu tenho usado para falar sobre as exposições, que é Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. John Burke, ele fala que certa vez ele foi visitar um templo hindu. Ele estava visitando a Índia e ele foi visitar um templo hindu. E lá, durante aquela celebração cultica deles, ele ficou completamente perdido. Porque ele não sabia a hora de cantar, a hora de falar, a hora de ficar em pé, a hora de se ajoelhar. E ele não sabia e ele resolveu sair no meio da celebração. Então Deus falou o coração dele. As pessoas que visitam a sua comunidade se sentem da mesma maneira. Elas não sabem como se portar. Não sabem se pode falar aleluia, glória a Deus, se pode erguer a mão, se não pode erguer a mão, se pode bater palma, se não pode bater palma. E é minha responsabilidade sua, que somos os anfitriões aqui, nos tornarmos uma igreja acolhedora com aqueles que são novos na fé. E para isso eu quero usar um texto das Escrituras que está lá no livro de Atos, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do verso 10. Um texto muito conhecido, mas que a gente pode tirar algumas ilustrações dele para a nossa vida. Atos, capítulo 9, a partir do verso 10.
até o verso 19. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão e disse: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar, impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu então Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs a mão sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você via, me enviou para que você volte a ver e que seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Se levantou e foi batizado, e depois de comer, recuperou as suas forças. Deus, essa é a tua palavra. É dela o poder, é por ela que buscamos nessa manhã. Então, toma conta da nossa mente, do nosso coração, para que possamos compreender aquilo que o teu Espírito Santo quer falar conosco. Guarda-nos em nome de Jesus. Amém. História interessante que nós acabamos de ler. Talvez o início da vida ministerial do maior homem do primeiro século. Daquele pelo qual o evangelho chegou até mim e até você. Sem Saulo, não haveria pregação aos gentios. Mas é interessante que vários homens circundaram a vida de Paulo e que foram extremamente importantes no seu ministério. A gente poderia citar, por exemplo, Barnabé. Barnabé é quem busca Saulo depois da sua conversão e apresenta Saulo aos 12 para que ele pudesse então fazer parte do reino de Deus. É Barnabé, o líder que traz Saulo para que ele faça as suas primeiras viagens missionárias. Mas poucas pessoas lembram de Ananias. Esse foi o primeiro contato com os irmãos da fé que o apóstolo Paulo teve. Esse foi o primeiro contato que Saulo, aqui então, teve com aqueles a quem ele estava buscando matar. E olha que interessante, a gente lê a história de Ananias e talvez a gente pense em fazer diferente algumas coisas, mas nós faríamos exatamente a mesma coisa. Você percebeu a petulância dele tentando questionar Deus? Porque Deus manda ele falar com Saulo, e aí eu e você falamos a plenos pulmões que nós devemos ser servos obedientes, servir ao Senhor sem questionar, sem pestanejar. Mas aqui Ananias questiona. Deus, você sabe quem é esse cara que você está mandando eu falar? Talvez o Senhor está tão preocupado com o universo, talvez o Senhor está tão preocupado com o planejamento do seu reino, que você não entendeu quem é esse homem. Deixa eu explicar para o Senhor quem ele é. Ele é alguém que veio matar os cristãos. Ele veio matar todos aqueles que buscam o teu nome. A gente faz a mesma coisa às vezes com Deus. Deus nos manda fazer algumas coisas e nós buscamos nas desculpas não fazer. E talvez você também não prestou atenção. Deus foi quem inventou o GPS. Você prestou atenção? Você viu na sua Bíblia? Com que voz que está o seu GPS no seu carro? Que você interpretou esse verso? Porque Deus diz, você vai, você dobra a direita, vai ter uma árvore assim, uma casa assada e tal, e vai ter um homem orando lá. Você vai lá e fala com esse homem. E aí Deus mostra então para Ananias o quanto ele conhecia aquele homem. Eu sei quem é Saulo. Eu sei do poder que ele tem nas mãos. Mas ele é meu instrumento. E eu vou mostrar para ele como vale a pena sofrer pelo meu nome. Às vezes a gente esquece que Deus é soberano em todas as situações. Que Deus não é pego de surpresa. Que não há ninguém que pode chegar e dar um susto em Deus. Porque Deus sabe todas as situações.
E aí nós chegamos no verso 17, que é o verso que eu queria tirar as 3 aplicações dessa manhã, para que eu e você pudéssemos ser uma igreja mais acolhedora com aqueles que são novos na fé. Mas eu queria colocar uma frase, eu já passei para o pessoal da mídia, e essa frase eu vou repeti-la durante a mensagem, para que você possa então guardar e sair com ela na sua mente. Acho que o pessoal da mídia está aí. Precisamos ter paixão pelos perdidos, sem deixar esfriar o amor por aqueles que foram encontrados. Precisamos ter paixão pelos perdidos, sem deixar esfriar o amor por aqueles que foram encontrados. As igrejas vivem lutas, batalhas épicas, discutindo e dizendo, é mais importante evangelizar. E normalmente são igrejas mais novas, igrejas talvez de linhas pentecostais, inclusive. Já nós, reformados, nós dizemos, não, o mais importante é você ensinar a palavra, para que a pessoa entenda quem é Cristo. E as 2 equações, elas estão erradas se não houverem equilíbrio. Nós precisamos ter um desejo por almas, buscar pessoas que diariamente estão indo para o inferno, mas nós não podemos deixar as ovelhas que foram encontradas jogadas ao léu, jogadas e perdidas ao campo. Ananias nos ensina como fazer isso. E a primeira ideia é que ele ensina para Paulo que nós somos todos da mesma família. Não importa o momento que você entrou na família. Não importa se você é o filho mais velho ou se você é o filho mais novo. Você faz parte da família. Ananias não chega na casa de Saulo, quebra a porta e fala assim, ô meu, você que veio aí, eu já ia sair um tu, acho que foi muito tempo no Rio Grande do Sul, mas eu guardei aqui, vai o você. Você que está aí, que veio perseguir, Deus mandou eu orar por você. Então baixa essa cabeça, fecha os olhos que eu vou orar por você. Jonas fez isso lá em Nínive. Ananias não. Ananias abre a porta e já sauda Paulo dizendo, irmão Saulo, você faz parte de uma família agora. Não importa quais eram os intuitos que levaram você a chegar até aqui. Nem qual foi o caminho que você trilhou para chegar até esse momento. Importa que agora você faz parte de uma família. A família da fé. É interessante que Jesus já falava assim. Nos reconhecendo como igreja, quando nós falamos do amor. O amor que nos cerca como irmãos. Então nós somos família da fé. Essa semana eu recebi um vídeo que ele foi a minha inspiração, mas esbarrou lá em casa. Uma pessoa que teve 12 filhos. Esse multiplicou, triplicou, foi ao cubo, fez muita coisa isso daí. 12 filhos. E todos são filhos. Todos são amados pelo Pai. Todos têm uma relação de paternidade e filiação com o Pai. Todos são amados. O primeiro, mais velho, e o último, mais novo. A pergunta que eu te faço nesse ponto é por que nós achamos que dentro da nossa comunidade vai ser diferente? Por que você acha que se você é cristão, maduro há tanto tempo, que você tem mais amor do Pai? Ou que você tem uma relação mais profunda com o Pai? Ou que essa relação possa fazer diferença na sua relação com o seu irmão? Eu sou o irmão mais velho. Eu sei que a gente que é mais velho é mais complicado. A gente tem que aprender a dividir as coisas. Eu sou 6 anos mais velho do que o meu irmão mais novo. É uma vida, 6 anos. E eu precisei aprender a dividir. E por várias vezes eu usei uma expressão que você talvez, se é irmão mais velho, também usa. Ô moleque, quando o pai e a mãe não estão em casa, você tem que me obedecer e acabou. Eu estou aqui mais tempo, fera. No reino de Deus não é assim. Maturidade não tem a ver com idade. Você pode estar na igreja há 100 anos e ser um novo na fé. Ser um bebê na fé.
alguém que precisa ser alimentado ainda. E você acha que isso não existe? As igrejas estão cheias. Talvez nunca houve uma geração onde nós tivemos tanto dentro das igrejas consumidores e menos discípulos. Mais pessoas preocupadas sobre a palavra do pastor, o que o louvor faz, o que a igreja tem para me oferecer, e menos pessoas querendo servir a Deus. Bebês na fé, pessoas maduras na fé. Maturidade na fé não tem a ver com o seu conhecimento teológico. Durante a minha viagem agora ao sul, a gente passou durante uma semana por 2 vezes 30 horas dentro de um carro. É horrível. Depende das companhias que você está. Nós ouvimos de diante do trono até racionais dentro do carro. Nós falamos de futebol, de igreja e até sobre astrologia. É muito tempo dentro de um carro. Mas nós precisamos então perceber que um dia da conversa nós falamos sobre um pastor, que já foi pastor na verdade, chamado Caio Fábio. E nós chegamos a uma conclusão a respeito do Caio Fábio. Diferente talvez daquelas que você tem, que eu também tenho. Fica sussa, que eu também acho tudo isso que você está pensando aí. Mas tem algo que a gente chegou a uma conclusão dentro do carro. Seria muito difícil sentar para conversar com o Caio Fábio, debater com ele e desconstruir os seus argumentos. Porque ele é muito bom naquilo que ele articula. Ele articula errado, para as coisas erradas agora. Mas ele constrói muito bem os seus pensamentos. É difícil você achar as falhas, só pela graça de Deus para você fazer isso. Pensa você, sentando no 1º século, para debater teologia com o apóstolo Paulo. Como ele mesmo fala, alguém criado aos pés de Gamaliel. Um grande vulto do 1º século. Que sabia todas as coisas. Tudo a respeito do Antigo Testamento, a ponto de olhar para aquele movimento que estava surgindo, que eles mesmos batizam como o caminho. O cristianismo é colocado como uma seita no começo. E falar assim, isso está errado. Todo esse arcabouço teológico de Paulo não fez dele alguém maduro na fé. Ele era um bebê aqui. Um novato. Um novo na fé. Então você pode saber tudo de teologia, fera. Ler os melhores livros teológicos da nossa geração. E você ainda ser um bebê na fé. E o que a gente aprende nesse primeiro ponto sobre acolhimento é que quando a gente senta com essas pessoas para conversar, para andar, para dialogar, para abraçar, trazendo à sua memória aquilo que falamos na primeira vez que pregamos sobre acolhimento, que acolhimento traz a ideia de você trazer a pessoa para dentro de um lugar seguro, é que agora nós estamos entre família. Nós temos que ter essa liberdade de sermos quem nós somos. A família é o universo onde o Senhor trata o nosso coração, trata o nosso caráter, trata a nossa imagem dEle, para que possamos servir como discípulos. Por isso que o apóstolo Paulo aqui, ou melhor, Saulo, é lembrado que ele agora faz parte de uma família. Ele é irmão. Segunda ideia que o texto fala sobre acolhimento de novos na fé, é lembrar que nós temos o mesmo Senhor. Olha o que o verso 17 fala. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, me mandou até você. Põe a frase de novo aí. Por favor. Precisamos ter paixão. Fala comigo, gente, para você não dormir. Precisamos. Nós precisamos lembrar que somos uma família, mas nós precisamos lembrar que nós temos um Senhor. Quem manda na igreja Presbiteriana Luz? Pastor Jean? Rodrigo? Mateus? Conselho? Quem é o dono da igreja?
Pode falar. Quem é o Senhor da igreja? São os homens? Não. Era Ananias que era o Senhor? Não. Tem um princípio de discipulado que nós ensinamos na nossa comunidade que nós precisamos lembrar. Ao discipular alguém, você não tem domínio sobre a vida da pessoa. Ao ensinar sobre Cristo para alguém, você não é agora o seu mestre, o seu Senhor, aquele que vai definir todas as coisas. Pelo contrário, só há um Senhor. Só há um que morreu na cruz. A igreja é firmada sobre ele. Não sobre a fé de Ananias, porque ele tinha um grande relacionamento com o Senhor. Alguém já viveu isso que Ananias viveu? Você está orando e o próprio Deus aparecer para você numa visão? Alguém? Alguém tem essa visão do que Ananias passou, de Deus falar com ele? Poucas pessoas. Então você não pode questionar a intimidade de Ananias com Deus. Você também não tem o arcabouço teológico de Saulo. Mas ninguém ali era maior. Ninguém ali era mais importante. Aliás, os dois foram ensinados. Quem era o Senhor? Ananias é lembrado, depois que ele fala, olha Deus, o senhor lembra quem é Saulo? Tá bom, Ananias, agora vai. Eu estou te mandando ir, você vai. Quando ele chama Saulo, é a mesma coisa. Saulo, o grande teólogo, agora vai montar o seminário de Paulo de Tarso em Jerusalém, onde as pessoas vão comprar todos os seus livros e todos os seus filmes e aprender sobre teologia. Não! Deus fala, eu vou chamar Saulo, porque ele é meu instrumento, e eu vou ensinar ele o que é digno sofrer pelo meu nome. Porque ele é o Senhor. Ele define as peças, ele define para onde vamos. É ele que determina o que a igreja faz. Pastor, e o que isso tudo tem a ver com o acolhimento? Tudo. Principalmente com os novos na fé. Algumas vezes, como pastor, eu sentei para conversar em algumas rodas de conversa, e as pessoas falaram assim, vamos falar de coisas mais profundas de teologia, porque isso é para novos na fé. E às vezes tinha pessoas novas na fé ali. Eu tive um colega de seminário, que durante uma aula de teologia sistemática, fez uma pergunta para o professor, e o professor virou e falou, você deveria ter aprendido na escola dominical. Não é aqui no seminário que você vai aprender isso. E quando nós falamos de novos na fé, Deus vai nos mandar para pessoas que não têm a sua mesma capacidade cognitiva, que não compreendem a Bíblia da mesma maneira que você compreende, que não têm a mesma cultura que a sua, e você vai precisar sentar à mesa com essas pessoas. Novos na fé trazem todo um background para dentro da igreja. Leia a carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Leia a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. E você vai ver como sincretismos, ou seja, pensamentos religiosos, culturais da época, estavam inseridos dentro da igreja. E que Paulo precisa conversar com essas comunidades. Ninguém chega aqui sabendo ser crente. Ninguém chega aqui sabendo a Bíblia. Qual é a sua disposição de ensinar, de estar junto? Qual é a sua disposição de talvez estar caminhando com alguém e você ouvir mais palavrões da boca dele do que palavras que edificam o Senhor? Qual é a sua disposição de sentar com um novo na fé, que tem pensamentos culturais diferentes dos seus, e você precisa então sentar com ele à mesa, para ensinar a respeito de Cristo Jesus? E aí eu quero mexer num ponto só para deixar você uriçado. Qual é o seu pensamento de sentar com alguém que tem pensamento político diferente do seu, para falar a respeito de Cristo Jesus?
Qual é a sua disposição? Se nós queremos ser uma igreja acolhedora com aqueles que chegam na nossa comunidade, nós precisamos estar dispostos a isso. A lembrar que existe um Senhor na igreja, que é Ele que traz o rebanho dele para dentro da nossa comunidade, e que ao trazer essas vidas e essas pessoas, nós temos a responsabilidade de servir a eles em Cristo Jesus. Não para transformá-los em pequenos nós, mas para transformá-los em pequenos Cristos. E isso faz toda a diferença. Perceba, você nunca mais vai ver Ananias nas Escrituras. Talvez só na glória. Você vai conseguir conversar com o apóstolo Paulo, se você pegar uma ficha, que deve ter muita gente querendo falar com Paulo na eternidade, e perguntar para ele assim, qual foi o impacto de Ananias na história da sua vida? A gente pode conjecturar. A gente pode conjecturar. Mas eu, pensando a respeito desse texto, cheguei a uma conclusão. Paulo não seria o apóstolo dos gentios. É o Rodrigo falando, viu, gente? Se brigar, briga comigo, tá bom? Não é a Bíblia. Paulo não seria o apóstolo dos gentios se não fosse Ananias. O cara que se despiu de tudo que ele tinha para ensinar o apóstolo Paulo que vidas são mais importantes dentro do reino de Deus. Nós precisamos ser uma igreja acolhedora com os novos na fé. Põe a frase de novo, por favor. Vamos ler, gente? Eu não sou que nem o pastor Jean é mais emocionado assim. Mas eu sei que ele achou que está fraco esse negócio. E eu estou meio batista, eu convivi muito com batista lá no sul, então eu estou assim, quero que você fale, olhe para o seu irmão, fale glória a Deus. Aguenta aí um tempo. Vamos de novo? Então, para sermos uma... Ó, tem um aleluia aí no meio, tem um batista perdido aí no meio também. Precisamos ser uma igreja que acolhe os novos na fé, lembrando que somos da mesma família, que temos o mesmo Senhor, mas que servimos uns aos outros também. Olha o que o verso 17 termina dizendo. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu para você no caminho por onde vinha, me enviou para você, para que volte a ver e que seja cheio do Espírito Santo. Meu irmão, se você não entendeu ainda, com essa cara de bolacha que eu tenho, eu quero te falar com todas as letras. Aqui é uma comunidade para que você sirva. Nós não temos o ministério de esquentar banco. Sai do banco, então. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Ao que a Bíblia fala, esse Paulo escreve sobre isso, que existe uma multiforme graça de Deus, cheia de dons. Dons que eu e você nem conhecemos ainda, que são usados por Deus como instrumentos para que Cristo seja edificado em vidas. E eu e você, cristãos nessa geração, nós achamos que é tranquilo vir na igreja domingo após domingo e que nós cumprimos o nosso tratado religioso e que isso está tudo ok. Para de ouvir a serpente falar ao seu ouvido e ouça o que Deus fala. Se nós queremos ser uma igreja acolhedora, com os novos na fé, nós precisamos ter a disposição de servir uns aos outros. Nesse ponto do sermão, eu espero que já tenha ficado claro para você. Ananias não queria estar ali com Saulo. Ou você está com alguma dúvida disso? Ele falou para Deus, fera. Saulo não queria estar ali. Foi um ato miraculoso e soberano de Deus na vida deles. E Ananias deixa isso claro ao falar com Saulo. Deus! E olha o que Paulo faz.
Paulo não, Ananias faz, desculpe, com Saulo. Primeiro serve a ele, curando ele fisicamente. E aqui um adendo, talvez emocionalmente também. Ele se dispôs a isso. A olhar para aquilo que estava pesando em Paulo e se colocar como resposta. Sabe, um dado que nós temos da nossa comunidade, logo depois da pandemia, que o número de aconselhamentos ele aumentou nas agendas pastorais. E sabe por que aumentou? Porque o povo está doente? Não, o povo está doente sempre, gente. Povo é povo, está sempre assim. Mas é que os líderes da comunidade deixaram de atuar como líderes em candeia, líderes em discipulado. As pessoas não estavam mais se cuidando umas às outras. E aí você sobrecarrega uma faceta da igreja somente. É o pastor Ananias que estava ali? É o presbítero Ananias? Qual é o adjetivo que a Bíblia usa para definir Ananias? Volta no seu texto, verso 10. O que está aí no verso 10? Pode ler. O que é? Vamos, gente. Estou pegando esse lado batista, acho que vai ficar em mim, viu, gente? O discípulo Ananias. E você é o quê? Você é membro da Igreja Luz? Ou você é discípulo de Jesus? Novos na fé vão chegar aqui cheios de mazelas, de dores, de dificuldades, e esperam encontrar na sua vida resposta da palavra do Senhor para curar a vida deles. E eu e você ainda achamos que é tranquilo vir no culto só domingo, uma vez por semana. Nós fomos chamados também para servir uns aos outros e edificar Cristo, um na vida do outro. O Senhor me enviou até você para que eu o curasse. E Ananias termina dizendo, mas para que o Espírito Santo enchesse a sua vida também. Como é bom sentir a presença do Espírito Santo de Deus, não é? A gente tem muita dificuldade ainda teologicamente para explicar o que acontece em Atos. A linha mais tranquila é dizer que estava se cumprindo o Velho Testamento. Porque por diversas vezes acontece isso que aconteceu nessa situação. Alguém ora e o Espírito Santo desce sobre a pessoa. Hoje nós cremos que o Espírito Santo está sobre os eleitos. Não precisa ter esse intermédio. Mas nós fomos chamados para edificar Cristo um na vida do outro. Imagina um novo na fé, que chega aqui sem nem saber o que é o Espírito Santo de Deus. E que você tem a oportunidade de apresentar, Espírito Santo, esse é o João, essa é a Maria. Já que o Senhor é meu amigo, seja amigo deles também. Ouça com bons ouvidos o que eu vou falar. O Espírito Santo tem sido muito mais evangelista do que eu e você como igreja. Essa semana eu sentei com um rapaz que o Senhor me permitiu evangelizar a vida dele, da família, do irmão, da mãe, fiz o casamento dele. E sabe como é que foi o evangelismo que eu falo que eu evangelizei? Ele passou a noite lendo a Bíblia. Ele era jogador de futebol na época, hoje é treinador. E aí ele bate na minha igreja e fala assim, eu li todo o Novo Testamento. E eu preciso urgentemente que alguém me explique o que eu acabei de ler lá. Daí eu, com uma cara muito lavada, ponho ele como eu evangelizei. Mas o Espírito Santo fez todo o trabalho, velho. Fiz nada não. Nós precisamos entender que se nós queremos ser uma igreja acolhedora, a disposição de servir uns aos outros, para curar as suas feridas e para edificar Cristo, deve ser a tônica do nosso ministério. Eu canto no louvor porque eu sirvo. Eu estou na recepção porque eu sirvo. Eu estou cuidando das crianças porque eu sirvo. Eu estou ali dobrando coisas e cuidando de doações para enviar para o Rio Grande do Sul porque eu estou servindo.
Eu estou pregando porque eu estou servindo, e no final de tudo isso, o Senhor será glorificado. O que seria da igreja se não fosse Ananias cuidando desse bebê na fé, chamado Saulo de Tarso? E aí eu termino a mensagem com uma expressão que talvez você já tenha ouvido. Você já ouviu essa expressão? Todo mundo é pobre de alguém? Já ouviu essa expressão? Quando você olha para o lado, você vê alguém que é mais rico que você. Mas se você olhar para o outro lado, você vai ver alguém que é mais pobre que você. Então a gente sempre almeja ser um pouco mais rico, mas sempre tem alguém que tem mais necessidade que a gente. Quando a gente fala de acolhimento aos novos na fé, é a mesma coisa. Nós estamos aqui como discípulos. Sempre vai ter pessoas mais maduras que nós. Sempre vão ter pessoas que têm uma intimidade maior com Deus. E com essas pessoas nós temos que andar e aprender a respeito do Evangelho. Mas sempre vai ter pessoas mais novas que nós. Por menor que seja o seu conhecimento, sempre tem alguém que sabe menos do que você e que você pode servir em Cristo Jesus. A pergunta é se você está com essa disposição. Se você, como Igreja Luz, quer fazer isso. Porque é um chamado para os discípulos, assim como foi um chamado para o discípulo chamado Ananias. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito e ainda fará. Nos ensina a ser uma igreja acolhedora, a cuidar dos novos na fé, a olhar, Deus, para aqueles que precisam conhecer o Senhor e dispor a nossa vida para, em Cristo Jesus, servir essas pessoas. Guarda a nossa comunidade, em nome de Jesus que eu oro. Amém.